Bom dia, boa tarde e boa noite a todos e a todas, alunos e alunas, meninos e meninas. Espero que todos estejam muito bem, estejam ótimos onde estiverem. Gente, estamos aqui novamente com mais uma outra videoaula, que é a 20ª da nossa disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 1 no formato ADNP, dando continuidade ao estudo da derivada. Senhores, já conhecemos as regras da derivação para algumas funções elementares e, além disso, conhecemos a regra da cadeia para funções compostas. Hoje vamos conhecer uma importante regra da derivação, que é a regra da derivação implícita. E a partir dessa regra, vamos encontrar a regra da derivação para funções logarítmicas. Como sempre, eu tiro a minha imagem da parte inferior da tela e vocês ficam apenas com o meu áudio ao longo dessa videoaula. Vamos lá, senhores, então. Bom, gente, nós já conhecemos as regras da derivação para funções potências, para funções exponenciais, para funções polinomiais, para funções trigonométricas. Por exemplo, nós sabemos que a derivada de x elevado a n seria nx elevado a quem? N menos 1. A derivada da função exponencial a elevado a x seria a elevado a x vezes ln de a. A derivada da função exponencial e elevado a x seria e elevado a x. A derivada da função trigonométrica cosseno de x seria menos seno de x. A derivada de seno de x é cosseno de x. Derivada de secante de x, por exemplo, é secante de x, tangente de x e assim por diante. Também vimos que se em vez de x nessas funções elementares, se a gente tiver uma expressão em x, se a gente tiver um termo em x, você não pode utilizar essas regras da derivação, né? Por exemplo, se você tiver a elevado a x quadrado mais x, você não pode dizer que a derivada seria a elevado a x quadrado mais x vezes ln de quem? Isso não é verdade. Você não pode fazer isso com essas funções. Nesses casos, nós precisamos da regra da cadeia. O que diz a regra da cadeia? A regra da cadeia diz o seguinte: se você tiver uma função y em u, se esse u for uma função em x, né, você vai ter, né, simplesmente uma função y em x. Então, se você tem uma função y em x, faz todo sentido você querer encontrar a derivada de y em x. Porém, se y é uma função em u, você tem direito de querer encontrar a derivada de y em u. Se u é uma função em x, você simplesmente pode encontrar a derivada de u em x. A regra da cadeia diz o seguinte: a derivada de y em x seria a derivada de y em u vezes a derivada de u em x. Isso é tudo que a regra da cadeia diz. Bom, então já temos essas regras da derivação para quem? Para funções elementares. Agora, o que a gente faz? Como que a gente encontra a regra da derivação quando em vez de x você tem um termo em x? Quando em vez de x você tem uma expressão em x? Quando em vez de x você tem uma função em x? Por exemplo, o que a gente faz quando você tem alguma coisa elevada a n? Ou seja, você tem um termo, você tem algo em x elevado a n. Você diz que a derivada vai ser a seguinte: eu vou seguir o padrão de x elevado a n, vou seguir o padrão de x elevado a n, escrevo n, esse termo, essa expressão, esse quadradinho, tudo que está dentro elevado a n menos 1, e para completar eu multiplico por quem? Por quem? Por derivada do quadradinho, por derivada desse termo. Se eu tiver, por exemplo, a elevado a alguma coisa em x, eu vou seguir o padrão, né, da derivada de a elevado a x, que seria esse aqui, né? Então eu escrevo a elevado ao quadrado, a elevado àquele termo, vezes ln de a, e para completar eu multiplico por quem?
né, derivada daquele termo. Se eu tiver e elevado a alguma coisa, e elevado a algum termo, e elevado a alguma função em x, eu sigo o padrão da derivada, da regra da derivação para a função e elevado a x, depois eu multiplico por quem? Por derivada desse termo. E assim, se tiver cosseno de alguma coisa, cosseno de algum termo em x, eu sigo o padrão da regra da derivação para o cosseno, que seria quem? Menos seno de x, né? Então vai ser menos seno daquele termo. Para completar, eu multiplico por quem? Derivada daquele termo. E assim por diante, você consegue encontrar a derivada das funções que você não pode, né, encontrá-la, né, através, né, da regra da derivação para funções elementares. Tá? Vamos fazer alguns exemplos. Por exemplo, vamos supor que eu tenho e elevado a quem? X mais seno de x. Se eu tivesse, senhores, se eu tivesse e elevado a x, a derivada era quem? E elevado a x. Mas se eu tenho e elevado a alguma coisa em x, derivada vai ser e elevado àquele termo, vezes quem? Derivada desse termo. Então, nós temos quem? Nós não temos e elevado a x, nós temos quem? E elevado a quem? Algum termo, alguma expressão em x. Então, a derivada vai ser quem? A derivada vai ser e elevado a esse quadrado, e elevado a x mais seno de x, vezes quem? Vezes derivada de tudo isso. Quem é derivada desse aqui? Quem é derivada de x? Derivada de x é 1, mais derivada de seno seria quem? Cosseno de x. Essa aqui é a derivada dessa aqui. Se eu tiver essa aqui, senhores concordam que eu tenho soma? Então, derivada, concordam que vai ser derivada do primeiro termo mais derivada do segundo termo? Ok. No primeiro termo, você não tem cosseno de x para dizer que a derivada é menos seno de x. Você tem que cosseno de 3x. No segundo termo, você não tem x elevado a 3 para dizer que a derivada é 3x². Você tem um termo elevado a 3. Então, você diz que a derivada vai ser quem? Então, nesse caso, vai ser menos seno de quem? Seno de 3x, né? Vezes derivada desse termo, seria 3, mais. No segundo termo, você vai ter 3, aquele termo elevado a 2, vezes quem? Derivada desse termo, que seria 2x mais quem? 1. Assim, simplesmente você encontra a derivada dessa função. Agora, você tem 2 elevado a quem? E elevado a x mais x² menos x mais tangente de x. Se você tivesse 2 elevado a x, você poderia dizer que a derivada é quem? 2 elevado a x, ln de 2, mas você não tem 2 elevado a x. Você tem 2 elevado a quem? Um termo, uma função em x. Então, simplesmente você diz que a derivada seria quem? 2 elevado a esse termo. Vamos seguir o padrão de 2 elevado a x. Mais tangente de x, vezes quem? ln de 2. Até aqui é o padrão da derivada, da regra da derivação para quem? 2 elevado a x, vezes quem? Derivada desse termo. Então, derivada de elevado a x, e elevado a x. Derivada de x², 2x. Derivada de menos x, menos 1. Derivada de tangente seria quem? Secante quadrado de quem? X. Assim você encontra a derivada desse tipo de funções. Bom, na última aula, senhores, eu deixei 2 questões para os senhores. A primeira questão diz o seguinte: encontre a derivada dessa função. Senhores concordam que se eu tivesse x elevado a 5, a derivada era 5x elevado a 4? Concordam? Porém, eu não tenho x elevado a 5. Eu tenho um termo elevado a 5. Então, como que você encontra a derivada? Você diz que a derivada seria quem? Seria 5. Esse termo, tudo, elevado a 4. Concorda? Vezes quem? Vezes derivada desse termo. Então, derivada de x² mais 5x sobre x a 3 mais 2x, tudo quem? Quadrado. Bom, então a gente precisa derivar isso aqui.
Então aqui concordam que você tem um quociente, vamos derivar isso aqui, né? Vamos chamar isso aqui de quem? Vamos derivar isso aqui. Então a derivada desse termo vai ser quem? Vai ser derivada da primeira função, seria quem? Seria, a gente está derivando isso aqui, vou chamar de... A derivada desse aqui seria quem? Seria 6x, a derivada de f, mais 5, a derivada da primeira vezes a segunda sem derivada, x3 mais 2x tudo quadrado, menos a primeira sem derivada, 3x quadrado mais 5x, vezes a derivada da segunda. Quem é a segunda função? A segunda função é x a 3 mais 2x, tudo quem? Quadrado. Como você deriva isso aqui? Aqui você tem um quadrado, né? Então a derivada vai ser 2x3 mais 2x, né? Elevado a 2 menos 1, vezes derivada dessa aqui, 3x quadrado mais quem? 2. Então vai ser quem? 2x a 3 mais 2x, vezes quem? 3x quadrado mais quem? 2. Dividido por quem? Dividido por x3 mais 2x quadrado, tudo elevado a quem? Elevado a 2. Essa aqui seria a derivada dessa parte. Então, simplesmente substituindo essa aqui nessa aqui, você encontra a derivada da sua função de maneira muito simples. Às vezes a gente acha que são complexas essas funções, mas na verdade não são. Só basta você seguir os passos, né, das regras da derivação. Tá bom, gente? Vamos para o próximo exemplo. Você tem quem? Você tem f de x igual a 2x mais 1 elevado a 5, vezes x elevado a 3 menos x mais 1 elevado a 4. Você quer encontrar a equação da reta tangente a essa curva, a essa função no ponto 0 é 1. Então, concordam que você não tem x elevado a 5 e tem 2x mais 1 elevado a 5? Senhores, concordam que você não tem x elevado a 4 e tem x elevado a 3 menos x mais 1 elevado a 1, mais 1 elevado a 4? Outra coisa, vocês concordam que a equação da reta tangente é ioiô, y menos y0, m no ponto x0, derivada, né, a inclinação da reta tangente no ponto x0 vezes quem? X menos x0? Senhores, concordam que m de x0, a inclinação da reta tangente, é nada mais, nada menos que a derivada no ponto x0? Nesse caso, seria quem? Seria derivada no ponto quem? 0. Então, eu preciso encontrar a derivada dessa função. Tendo a derivada, vou substituir x por 0 e encontro a inclinação da reta tangente. Então, vai ter futuramente, depois você vai ter quem? Y menos 1 igual quem? A derivada no ponto 0. X menos quem? x0. Vamos ver quem é a derivada. Senhores, concordam que aqui você tem um produto? Senhores, concordam que a sua função é o produto de duas funções? Concordam que a derivada vai ser derivada da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função ser derivada vezes a derivada da segunda função? Como você encontra a derivada da primeira função? Se você tivesse x elevado a 5, você poderia dizer que a derivada é 5x elevado a 4. Mas você tem um termo elevado a 5. Então, a derivada dessa primeira parte vai ser quem? Vai ser 5, 2x mais 1 elevado a 4, vezes quem? Derivada desse termo, porque você tem que aplicar a regra da cadeia. Derivada de 2x mais 1, 2. Essa aqui é a derivada da primeira função. Vezes a segunda função sem derivada, né? x elevado a 3 menos x mais 1 elevado a 4, mais a primeira função sem derivada, 2x mais 1 elevado a 5, vezes a derivada da segunda função. Se você tivesse x elevado a 4, você poderia dizer que a derivada é 4, x elevado a 3, mas você tem que aplicar a regra da cadeia. Então vai ser 4, né? x3 menos x mais 1 elevado a 3, vezes quem? Derivada desse termo. Então vai ser 3x quadrado menos quem? 1. Essa aqui, senhores, é a sua derivada. Agora, quem é m no ponto x0? Ou seja, quem é a derivada no ponto quem? No ponto 0. Você vai ter quem? Aqui você vai ter 0, né? Aqui dentro, esse aqui vai ser 0, ou seja, vai ter 1. 5 vezes 1,
dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Aqui vai ter 10. 10 vezes quem? 1. Não, 0 menos 0 mais 1 elevado a 4, que dá quem? 1. Mais, aqui você vai ter 2 vezes 0, que dá 0, mais 1, 1 elevado a 5, que dá 1. Vezes quem? Aqui dentro você vai ter 4. Vezes quem? Aqui 0 menos 0 mais 1 dá 1. Aqui 3 vezes 0 menos 1 dá menos quem? 1. Então você vai ter quem? Você vai ter 10 menos quem? Menos aqui menos 4. Então vai ser quem? A inclinação da reta tangente vai ser 6. Portanto, a sua reta tangente vai ser y menos 1 igual quem? 6x menos quem? 0. Se você quiser simplificar um pouquinho mais, você diz y igual quem? 6x mais 1. Essa aqui é a equação da reta tangente. Muito simples, senhores. Até agora, a maioria das funções que nós tivemos era dessa forma. Y igual 14. Y igual x². Y igual menos 10x elevado a 5 menos 3x elevado a 3 mais x² mais 11. Y igual e elevado a x mais 4. Y igual cosseno de x mais 2 elevado a x. Y igual seno de x. Y igual raiz quadrada de x² menos 1. E assim por diante. Senhores, nessas funções, y está no lado esquerdo e no lado direito você tem um termo, você tem uma expressão em x. Ou seja, em todas dessas funções você tem y isolada no lado esquerdo. Ou seja, em todas dessas funções você tem y dada por uma expressão em x. Ou seja, y é dada explicitamente por meio de uma expressão em x. Você tem x no lado direito e você tem y no lado esquerdo. Pergunto para vocês como você deriva essas funções. Você diz, a primeira função é uma função constante. Eu tenho a regra da derivação para funções constantes. A minha regra diz que derivada é 0. A segunda função, você tem uma função potência, x elevado a n, x elevado a 2. Você tem uma regra para isso. A regra diz que a derivada é 2x. A terceira função, você diz que eu sei que a derivada da soma é soma das derivadas. Eu derivo cada termo separadamente e depois somo. Segunda, você diz, para e elevado a x, eu tenho uma regra que é e elevado a x, derivada de x, eu sei que é 1, derivada de 4 é 0. Para cosseno de x mais 2x, você diz que eu sei que derivada de cosseno, eu tenho uma regra, é menos seno de x. Derivada de 2 elevado a x, eu sei que é 2 elevado a x, ele é n de 2. Por exemplo, se você for pegar esse aqui, y igual a e elevado a x mais seno de x, você diz, se tivesse e elevado a x, derivada era e elevado a x, mas eu tenho e elevado a quem? Um termo, né? Uma função em x. Então eu escrevo e elevado a esse termo, x mais seno de x vezes derivado desse termo. Ou seja, em todos desses casos, você deriva y utilizando as regras da derivação que você conhece, as regras simples, ou simplesmente você aplica a regra da cadeia. E você encontra as derivadas de maneira muito simples. Agora, senhores, vamos olhar para esses exemplos. Olha aqui. Você tem xy igual a 1. Você tem x² mais y² igual a 1. Você tem x elevado a 3 mais y elevado a 3 menos 4xy igual a 0. O que está acontecendo nesses exemplos? Nesses exemplos, senhores, vocês não têm y isolada. Nesses exemplos, você não tem y no lado esquerdo e no lado direito uma função, uma expressão em x. Por exemplo, nesse primeiro exemplo, você consegue isolar y, escrever como y igual a 1 sobre x, da forma que você gosta. Agora, será que você consegue fazer isso nesse caso? Não. Você consegue fazer nesse caso? Não. Aqui, não. Aqui, não. Então, nesses exemplos, se você conseguir isolar y, você isola y e você aplica as regras que você conhece. Mas, em geral,
você não é capaz de isolar y quando você tem funções desse tipo. Nesses casos, você diz que y é dada implicitamente por meio de uma expressão em x, é y. Vocês concordam que nesse caso, você pode pegar esse 1, levar para o lado esquerdo, escrever xy menos 1 igual a zero? Você aqui tem uma função f que tem tanto x quanto y. E assim por diante, você pode fazer isso com outras funções. Nesses casos, você não pode aplicar mais as regras simples. Você não pode aplicar mais, né, a regra da cadeia da maneira que você conhece. Nesses casos, senhores, você encontra a derivada, você encontra y' derivando os termos um a um. Porém, quando você for derivar o termo, se tiver x, ou seja, onde você tiver que derivar x, né, ou é algo que está apenas em x, você deriva x da mesma forma, você deriva esse termo da mesma forma que derivava anteriormente. Agora, quando você chega em um termo que tem y, por exemplo, aqui, olha aqui, chegou nesse termo que tem y, você tem que olhar para esse y como uma função em x. Você tem que olhar para esse y como um quadradinho. Você tem que aplicar aqui a regra da cadeia. A gente vai fazer alguns exemplos, vai ficar muito claro. Então, para derivar, ou seja, a derivada implícita diz o seguinte: você deriva os seus termos um a um. Onde você tiver y, você olha para y como uma função em x, como um termo em x, porque realmente, se você pudesse isolar y era o quê? Y é uma função em x. Porém, nesses casos, nós não somos capazes de isolar. Por exemplo, nesse primeiro caso, você pode dizer que y é 1 sobre x, é uma função em x. Então, onde você tiver apenas x, você deriva normalmente. Onde você tiver y, você aplica a regra da cadeia. Você olha para esse y como aquele quadrado que a gente conhece, quadradinho. E você deriva da mesma forma que você utilizava a regra da cadeia. Vamos fazer alguns exemplos, vai ficar muito claro para os senhores. Bom, o primeiro exemplo diz o seguinte: você tem x² mais y² igual a 1, você quer encontrar y'. Então vamos lá. Você tem x² mais y² igual a 1. Eu disse, onde você tiver x, você olha para x, onde você tiver um termo que tem apenas x, uma expressão apenas em x, você olha como algo em x, você deriva normalmente. Quando surge y, você olha para y como um quadradinho. Então, nesse caso, você aplica a regra da cadeia. Então, se a gente for derivar termo a termo, você vai ter quem? Vamos derivar x². Derivada de x² é simplesmente 2x mais. Quem é derivada de quadrado? Quem é derivada desse aqui? Concordam que a derivada vai ser 2 vezes quadradinho, 2 menos 1 vezes derivada do quadrado, a regra da cadeia que a gente já aprendeu. Então vai ser 2y, y', que seria a derivada do quadrado, do quadradinho. É igual que a derivada de 1, 0. Concordam que você pode dizer que 2x é igual a menos 2y'? Daqui concorda que y' seria menos 2x sobre 2y. Daqui você concorda que y' seria menos x sobre y. Essa aqui é a sua derivada. Muito simples. Então, onde você tiver apenas x, por exemplo, x², você deriva x². Seria 2x. Onde você tiver y, você imagina que tem um quadradinho, imagina que você tem uma função, você tem uma expressão, você tem um termo em x. E você aplica a regra da cadeia. Simplesmente você encontra a derivada. Vamos fazer um segundo exemplo. Bom, nesse exemplo você tem x elevado a 3 mais y elevado a 3 menos 4xy.
tá? Então você tem, né, onde você tiver y, você imagina que tem um termo em y. Você tem uma função em x. Tá? Senhores, então vamos derivar, né, da esquerda para a direita, tanto faz, vamos derivar da esquerda para a direita, porém, termo a termo. Vamos lá, derivada de x3 é quem? 3x² mais derivada de y3 vai ser 3y², porém, como você tem que aplicar a regra da cadeia, você acrescenta um y', menos. Senhores, concordam que aqui você tem um produto, você tem 4xy. Você quer derivar essa aqui. Então, você tem que dizer quem? Esse 4 eu tiro, tá? Eu coloco 4 fora. Então, eu tenho derivada de quem? Eu tenho derivada de 4. Eu tenho derivada de quem? Derivada de xy. Faço aqui, derivada de xy. Eu quero derivar essa parte. Concorda que para derivar esse xy, você diz derivada da primeira vezes a segunda sem derivada, mais a primeira sem derivada, vezes a derivada da segunda. Então, vai ser quem? 4 vezes quem? Derivada de x é 1, vezes a segunda função sem derivada, mais a primeira função sem derivada. Como você deriva y? Derivada de y seria quem? Derivada de y é 1. Porém, você multiplica por y' para, né, completar a regra da cadeia. Então, fica assim. Então, você vai ter quem? Menos 4. Vamos escrever de novo. Bom, igual quem? Igual derivada de 0 é 0. Então, você tem quem? 3x² mais 3y² y' menos 4y menos 4xy', igual quem? 0. Eu quero encontrar quem? y0. Então, onde tiver y', tá vendo aqui? Aqui eu tenho y', aqui também tenho y'. Então, eu vou colocar y' nesses dois termos em evidência. Você vai ter y', esse termo vai dar 3y2, esse segundo termo vai dar 4x. Bom, vamos levar outros termos que não tem y' para o lado direito. Então, vai ser quem? Vai ser 4y, esse menos 4y, levando para o lado direito, vai ser 4y, menos 3 quem? x². Daqui, você diz que y' vai ser quem? 4y menos 3x², dividido por quê? Dividido por 3y² menos 4x. Assim, você encontra a sua derivada. Muito simples. Então, onde você tiver x, você deriva normalmente. Onde você tiver y, você deriva na y, tipo derivada de y3 seria 3y². Porém, multiplica por y' para poder completar a sua regra da cadeia. Aqui, como você deriva y, você diz derivada de y é 1, porém você multiplica por quem? Multiplica por y' para poder completar a sua regra da cadeia. Vamos para um terceiro exemplo. Nesse caso, você tem, nesse exemplo, você tem e elevado a quem? x² mais y² igual xy mais x² mais y elevado a 3. Então, você diz, onde eu tiver x, eu derivo normalmente. Onde eu tiver y, eu aplico a regra da cadeia. Bom, gente, como eu derivo e elevado a x² mais y²? Concordam que aqui eu tenho e elevado aqui em alguma coisa? Concorda que derivada vai ser e elevada a essa aqui? Vezes derivada de quem? Derivada de x² mais y². Né? Derivada dessa aqui. Então, vamos lá. Então, você vai ter quem? Você vai ter, derivando, né? Então, você vai ter e elevado a quem? x² mais y² vezes quem? Derivada de x² mais y². Derivada dessa aqui. Depois a gente deriva. Igual. Senhores, concordam que aqui igual? Concorda que aqui você tem xy. Você vai derivar essa aqui. Concorda que vai ser derivada da primeira? Derivada da primeira vezes a segunda sem derivada, mais a primeira sem derivada vezes a derivada da segunda. Com a derivada de x é 1 vezes quem? Y mais x. Derivada de y é 1, porém você multiplica por y', né, para poder completar a sua regra da cadeia. Então, vai escrever, vai ser y mais xy' mais derivada de x2
simplesmente 2x, 2x. E derivada de y3? Você diz, derivada de y3 seria 3y². Então, você escreve mais 3y². Mas, como é y, é uma função em x, você multiplica por quê? Y' para poder completar a sua regra da cadeia. Então, vamos lá. Você vai ter e elevado a quê? x² mais y². Aqui dentro temos uma derivada para fazer. Derivada de x², 2x. Derivada de y², 2y. Y'. Não esqueçam desse y'. Igual quem? Y mais xy' mais 2x mais 3y² y'. Senhores, concordam que se eu for abrir isso aqui, vou ter 2x elevado a quem? x² mais y² mais 2y, y' elevado a quem? x² mais y² igual y mais xy' mais 2x mais 3y, y'. Agora vamos ver quais termos tem y'. Vamos juntar esses termos. Aqui você tem y', aqui você tem y', aqui você também tem y'. Senhores, concordam que eu posso pegar esses termos que tem y', levo para o lado esquerdo, os demais termos eu levo para o lado direito. Então vamos colocar já y' em evidência. Aqui você vai ter 2y elevado a quem? x² mais y². Esse aqui, se eu for levar para esse lado, esse aqui. Você vai ter menos x. Esse aqui, menos 3y. Igual a quem? Outros termos. Então, vai ter y, tá aqui, mais 2x, menos esse termo, que está aqui, não tem y'. Menos 2x elevado a quem? x² mais y². Daqui você pode dizer que y' seria quem? Seria y mais 2x menos 2x elevado a quem? x² mais y² sobre quem? 2y elevado a quem? x² mais y² menos x menos 3y. Assim, você encontra a derivada dessa função utilizando a derivada implícita. Muito simples, senhores. Bom, senhores, nós conhecemos a derivada das funções elementares. Algumas. Nós conhecemos a derivada das funções potências, nós conhecemos a derivada das funções polinomiais, nós conhecemos a derivada das funções exponenciais e nós conhecemos a derivada das funções trigonométricas. Nós não conhecemos nesse momento a derivada das funções logarítmicas. Como a gente encontra a derivada de funções logarítmicas? Eu tenho uma pergunta para os senhores. Essas funções são diferenciáveis? Se você for esboçar os gráficos, por exemplo, esse gráfico é o gráfico de log de x na base A, quando A varia entre 0 e 1. Segundo gráfico é log de x na base A, quando A é maior que 1. E o terceiro gráfico é o gráfico de ln de x. Senhores, concordam? Né? Senhores, concordam que esses gráficos não tem quina, não tem bico, esses gráficos não tem salto, esses gráficos não se quebram, esses gráficos não tem descontinuidade. Então você pode dizer que essas funções, né, nos seus próprios domínios, são diferenciáveis, têm derivada nos domínios, né, nos domínios. Agora, como que eu encontro a derivada dessa função log de x na base A? Senhores, concordam que se y é log de x na base A, você pode dizer que A elevado a y é igual a x? Então, você tem aqui, senhores, você tem uma função implícita. Né? Você aplica a regra da derivação, né? A regra da derivada implícita. Vamos lá. Vamos derivar pela esquerda, da esquerda para a direita. Se você tivesse A elevado a x, quem é derivada de A elevado a x? Derivada de A elevado a x é A elevado a x, ln de quem? ln de A. Se eu tenho A elevado a y, derivada vai ser quem?
a elevado a y, ln de a, vezes quem? Derivada desse quadradinho, que seria quem? Derivada desse aqui. Derivada de y, então vai ser quem? Vai ser a elevado a y, ln de a, derivada de y é 1, porém você multiplica por y' para poder completar a sua regra da cadeia. Então você vai ter quem? Se você for derivar a elevado a y, simplesmente você vai ter quem? Você vai ter a elevado a y, ln de a vezes quem? y'. Então você vai ter isso aqui. Então se você for derivar, né, você vai ter a elevado a y, ln de a, y', igual derivada de x no lado esquerdo, que no lado direito é 1. Bom, senhores concordam? Senhores concordam que esse a elevado a y é x? Porque você disse que a elevado a y é x. Então, em vez de a elevado a y, vou colocar quem? Vou colocar x. Então, você vai ter x ln de a vezes y' igual a 1. Daqui você consegue encontrar y', que é 1 sobre quem? X, 1 sobre x ln de quem? A. Ou seja, a derivada de log de x na base a é 1 sobre quem? X ln de a. Simplesmente nós encontramos a derivada de funções logarítmicas. Bom, gente, então vimos que a derivada de log de x na base a é 1 sobre x ln de a. A pergunta que surge, quem é a derivada de ln de x? Você diz que eu sei que ln de x, na verdade, é uma função log de x na base quem? Na base e. Ou seja, na sua função logarítmica, a sua base a é igual a quem é. Logo, se você for derivar, aqui você vai ter ln de e, que ln de e é igual a quem? 1. Então, a sua derivada vai ser simplesmente 1 sobre x vezes 1, que vai dar 1 sobre x. Portanto, a derivada de ln de x é 1 sobre quem? Sobre x. Nós encontramos a derivada de log de x na base a. Nós encontramos a derivada de ln de x, né? Agora, a pergunta é, se em vez desse x, se a gente tiver uma expressão em x, se a gente tiver uma função em x, se a gente tiver um termo em x, ou simplesmente se a gente tiver um quadradinho. Quando digo um quadradinho, quer dizer que esse quadradinho representa um termo, uma expressão em x, representa uma função em x. Como que eu encontro, nesse caso, a derivada de log na base a? Log dessa expressão na base a. Log desse quadradinho na base a. Simplesmente nós seguimos o padrão de log, né? Na função log de x, quando a gente tiver x, x aparece aqui. Então, se eu tiver um quadradinho aqui, quadradinho aparece aqui. Então, derivada de log de quadradinho na base a seria quem? Seria a regra da cadeia. Você vai seguir o padrão, você vai escrever 1 sobre quadradinho vezes ln de a. Para completar a sua regra da cadeia, você multiplica por quem? Você multiplica por derivada do quadradinho. É simplesmente você encontra a derivada dessa função. Vamos fazer alguns exemplos? Bom, encontre a derivada de ln de x² mais 2x mais 1. Eu sei que derivada de ln é 1 sobre x, mas eu não tenho ln de x. Eu tenho ln de alguma coisa em x, ou seja, eu tenho ln de quem? Um quadradinho. Então vai ser quem? Vou seguir o padrão do ln, que seria 1 sobre o quadradinho, vezes quem? Derivada do quadradinho, para poder completar a sua regra da cadeia. Então você diz que se eu tenho ln desse cara, x² mais 2x mais 1, o meu quadradinho seria x² mais 2x mais 1. Então, pela fórmula, a derivada vai ser 1 sobre esse quadradinho, 1 sobre x² mais 2x mais 1, vezes derivada desse quadradinho. Derivada de x², 2x. Derivada de 2x é 2. Muito simples. Esse exemplo. Interessante. Encontre a derivada de ln de módulo de x. Senhores, se você tivesse
Se você tivesse ln de x, se você tivesse y igual a ln de x, a derivada é quem? A derivada é 1 sobre x. Mas você tem y igual a ln de alguma coisa. Então a derivada vai ser quem? Derivada vai ser 1 sobre esse quadradinho, vezes derivada do quadradinho. Concordam? Então, quem é a derivada de y? Se y é ln de módulo de x, esse aqui é o seu quadradinho, está aqui. Então, quem vai ser a derivada? A derivada simplesmente vai ser quem? Vai ser 1 sobre quadradinho, 1 sobre módulo de x, vezes quem? Derivada do módulo de x. Tudo que está dentro do quadrado. Mas eu sei que a derivada do módulo, foi um exemplo que nós fizemos. A derivada do módulo seria quem? A derivada do módulo é módulo de x sobre quem? Sobre x. Simplesmente esse módulo de x elimina esse módulo de x e a derivada vai ser simplesmente 1 sobre quem? A derivada vai ser 1 sobre quem? X. Então, a derivada do módulo de x é 1 sobre x também. Olha que legal. Tanto derivada de ln de x quanto derivada de ln de módulo de x é igual a quem? 1 sobre x. Vamos fazer um outro exemplo? Agora, você tem ln de módulo de 1 menos x quadrado. Vamos lá. Você diz que se eu tivesse y igual a ln de x, vou repetir isso porque o aluno aprende repetindo. Se você tiver y igual a ln de x, a derivada é 1 sobre x. Mas eu tenho y igual a ln de quem? Módulo de 1 menos quem? X quadrado. Eu não tenho módulo de x. Desculpa, eu não tenho ln de x. Eu tenho ln de quem? 1 quadrado. Ln do quadrado. Do quadradinho, né, que a gente usa. Então você diz que nesse caso a minha derivada seria quem? 1 sobre o quadradinho, módulo de 1 menos x quadrado, vezes quem? Vezes derivada do quadradinho. Derivada de módulo de quem? Derivada dessa aqui. Derivada do módulo de 1 menos x quadrado. Senhores concordam que se eu tivesse aqui x, se eu tivesse módulo de x, a derivada é módulo de x sobre x. Mas eu não tenho módulo de x, eu tenho módulo de um quadradinho, olha aqui. Concorda que se você for seguir o padrão, vai ser módulo de 1 menos x quadrado sobre quem? Sobre 1 menos x quadrado vezes quem? Vezes quem? Derivada de tudo que está aqui dentro, menos 2x. Então vamos lá. Então como que fica a derivada? Derivada fica 1 sobre módulo de 1 menos x quadrado vezes, já encontramos a derivada de módulo de 1 menos x quadrado. Vai ser módulo de 1 menos x quadrado sobre quem? 1 menos x quadrado vezes quem? Menos 2x. Esse módulo de 1 menos x quadrado elimina esse módulo de 1 menos x quadrado. Então, derivada vai ser quem? Derivada vai ser... simplesmente vai ser menos 2x sobre quem? 1 menos x quadrado. Muito simples. Bom, gente. Agora, senhores... nós temos um exemplo que diz encontre a derivada dessa função. Senhores, sempre que a gente tiver, escuta muito bem, sempre que você tiver uma função, olha aqui, sempre que você tiver uma função elevada a outra função, para você encontrar a derivada desse tipo de funções, você primeiro aplica ln nos dois lados. Mais uma vez, sempre que tiver uma função f de x elevado a outra função g de x,
Para encontrar a derivada desse tipo de funções, você aplica ln nos dois lados. Aplicando ln nos dois lados, você vai eliminar o seu expoente, porque esse expoente entra dentro do ln e vai tombar. Então vamos lá. Então, aplicando ln nos dois lados, então eu escrevo aqui, aplicando ln nos dois lados, temos quem? O que nós temos? Temos ln de y igual ln de quem? Ln de cosseno de x. Ln de x, tudo elevado a quem? Cosseno de x. Concordam que esse cosseno de x tomba? Então daqui você diz quem? Ln de y igual cosseno de x vezes quem? Ln de x. Tá certo, senhores? Você não tem mais expoente. Senhores, concordam que aqui eu não tenho y isolado? Então, se eu for derivar essa função, vou ter que usar a derivada implícita. Vamos lá. Então, derivando os dois lados, você diz derivada de ln de y, derivada de ln de x é 1 sobre x. Derivada de ln de y seria 1 sobre y, vezes quem? A derivada de y. Igual. Aqui, senhores, você tem um produto. Aqui, senhores, você tem um produto. Você diz derivada da primeira vezes a segunda sem derivada, mais a primeira sem derivada vezes a derivada da segunda. Então, vai ser derivada de cosseno, que vai ser menos seno de x, vezes a segunda função sem derivada, ln de x, mais a primeira função sem derivada, vezes a derivada da segunda função. Eu vou escrever, depois encontro a derivada. Eu preciso descobrir quem é a derivada de ln de x. Se eu tiver ln de x, a derivada de ln de x é 1 sobre x. Se eu, em vez de x, tiver um quadradinho, derivada desse quadradinho vai ser que é 1 sobre quadrado, seguindo o padrão do ln de x, vezes que é derivada do quadradinho. Então, concordem que aqui você vai ter quem? 1 sobre y', igual quem? Menos seno de x vezes ln de x, mais cosseno de x vezes quem? Vezes. Então, aqui seria o seu quadrado. Olha aqui. Esse aqui é o seu quadradinho. Quem é derivada de ln do quadradinho? Simplesmente vai ser, vou escrever aqui com cor diferente. Vai ser 1 sobre ln de x, 1 sobre quadrado, vezes quem? Derivada do quadrado, derivada de ln de x. Simplesmente 1 sobre quem? X. Eu quero encontrar quem? Y'. Concordam que aqui, senhores, eu tenho y' sobre y? Senhores, concordam que daqui y' seria quem? Seria y vezes quem? Menos seno de x, vezes ln de x, mais cosseno de x, vezes quem? 1 sobre x ln de x. Mas quem era, senhores, y? Y não é esse cara? Então, a derivada vai ser quem? Vai ser, não sei se cabe aqui, vai ser ln de x elevado a quem? Cosseno de x, vezes menos seno de x, vezes ln de x, mais, vou escrever aqui embaixo, mais cosseno de x, vezes quem? 1 sobre x ln de x. Fechou? Assim nós encontramos a derivada dessa função.
Bom, senhores, finalizando, temos duas questões para vocês. Na primeira questão, você tem essa função e elevado a quem? X quadrado mais y quadrado igual a quem? Xy mais x quadrado mais y elevado a 3. Pede para você encontrar a segunda derivada, y duas linhas. Senhores, nessa mesma videoaula, nós encontramos a primeira derivada dessa função aplicando a derivada implícita. Você já tem a primeira derivada. Agora, você deriva implicitamente essa primeira derivada que já tem, você encontra assim a segunda derivada. Na segunda questão, você tem um quociente, pede para você encontrar a primeira derivada. Senhores, se você tem um quociente, você pode aplicar a regra do quociente. Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira sem derivada, vezes derivada da segunda, sobre quem? O quadrado da segunda função. Porém, olhando para essa função, senhores, nós temos uma função potência com expoente quebrado, 3 sobre 5. Nós temos uma raiz cúbica no numerador. E nós temos um termo, x quadrado mais 2 elevado a 10 no nosso denominador. Nesse tipo de funções, muitas vezes fica fácil você encontrar a derivada aplicando ln nos dois lados primeiro. Porque se você for aplicar ln aqui, aplicando ln você elimina quociente. Porque você sabe que ln de x, ln de a sobre b seria ln de a menos ln de b. Olha como que fica. Vou fazer, não tem nenhum problema. Então você vai ter quem? Você vai ter ln de y igual quem? Ln de tudo isso. Ln de tudo isso, você vai ter ln do numerador. Ln de x elevado a quem? 3 sobre 5 vezes quem? Raiz cúbica de x mais 1. Menos ln de quem? Ln do seu denominador, x quadrado mais 2, tudo elevado a quem? 10. Então, você vai ter ln de y igual... O senhor concorda que aqui tem um produto, aqui dentro? Ln do produto é soma dos ln's. Então, vai ter ln de x elevado a quem? 3 sobre 5, mais ln de quem? Raiz cúbica de x mais 1, menos... O senhor concorda que aqui você tem um 10, expoente 10, você pode tombar esse 10? Então vai ter 10 ln de quem? X quadrado mais 2. Essa função, derivar essa função, é muito mais fácil que derivar essa função. E você pode simplificar ainda mais. Você pode dizer que ln de y seria quem? 3 sobre 5 ln de quem? Ln de x. Mas, senhores, concordam que a raiz cúbica de x mais 1 seria x mais 1 elevado a 1 terço? Então, você pode tombar esse 1 terço, você vai ter ln de quem? X mais 1. Aqui, menos 10, ln de quem? X quadrado mais quem? Mais 2. Agora, nessa última função aqui, você aplica a derivada quem? Derivada implícita. É simplesmente você encontra a primeira derivada. É muito mais fácil você resolver essas questões aplicando ln nos dois lados que você tentar resolver essa derivada diretamente utilizando a regra, por exemplo, a regra do quociente. Bom, gente, quem tiver dúvida, quem, por exemplo, não conseguir resolver essas questões, simplesmente pode entrar em contato comigo ou simplesmente esperar até a próxima videoaula que eu resolvo essas duas questões na próxima videoaula. Senhores, vamos fechar aqui. Bom estudo a todos. Se cuidam. Um grande abraço a todos e a todas. Tchau, gente.